Bohren. Vamos falar de Guilherme Bohren e vamos estudar sobre esse filósofo que trabalhou com a estética e com a crítica e que é um filósofo brasileiro, nascido em Caxias do Sul, mas que, claro, teve uma parte da sua construção acadêmica na França. E este é um filósofo que trabalha com a estética, trabalha com a crítica e que tem muito que nos ensinar. Vamos falar, primeiramente, sobre a crítica em Guilherme Bohren. Tá? O ponto de partida para se distinguir entre crítica e fazer uma distinção entre crítica em sentido amplo e crítica que vai acompanhar a própria condição humana e crítica em sentido até que podemos considerar de restrito, como, por exemplo, o comentário feito pelo próprio Bohren a propósito das letras e das artes, no que vai tanger o respeito até à própria condição cultural do Ocidente, as origens da crítica que vão remontar, por exemplo, a Platão, a Aristóteles. Aliás, Platão, que é o primeiro e a primeira grande estrela e esteta do Ocidente, e é a figura dominante da palestra. Então, a metamorfose do título, muitas das vezes que é proposta, a metamorfose da crítica, não é? Ela é anunciada por meio de algumas perguntas, e vão surgir perguntas, por exemplo, a partir de que lugar vai se passar a constituir-se uma nova crítica. Note-se que uma crítica não tem nada a ver com o movimento de uma crítica literária que estamos tratando. Não tem nada a ver também com o movimento de uma crítica do neocristicismo, tá? Norte-americano. Pois a nova crítica ela vai surgir na antiga história da poética, na antiga história da poética, tá? E uma outra questão também, vai surgir essa nova crítica desde lá de Aristóteles, tá? Do período ali, vamos dizer assim, socrático, e da arte poética de Horácio, e do vulgro, da argumentação e do próprio conceito de imitação. Então, após se ter comentado o passo célebre do livro 10 de A República, de Platão, nós vamos ver que Guilherme Bohren ele vai estabelecer e propor um paralelo entre o conceito de imitação e de verdade, trabalhando questões, por exemplo, que vão lhe levar a pontuar e conceituar e discutir Martin Heidegger, que não tem ainda sido citado, mas começa a ser trabalhado a partir da fenomenologia dos atos conscientes que vão se realizar como uma automostragem dos fenômenos, e é pensado mais originariamente por Aristóteles e por todo o pensamento e existência dos gregos, como a aletheia, como o desvelamento do que se sente. Tá? Também outra questão que precisa olhar, que o desocultamento do próprio mostrar-se e se mostrar. Então, a verdade como adequação designa uma conformidade, muitas vezes, entre o intelecto e o ser. E aí, Guilherme Bohren vai falar de uma fundamentação a partir de Platão e de Aristóteles, pontuando com a crise da metafísica. E poder-se dizer até que a crise ela surge como pano de fundo de uma argumentação em que é preciso superar algumas questões na metafísica, tá? E preciso chegar a olhar a tradição filosófica a partir de Platão, Hegel e Nietzsche, com outros olhares, para depois entrarmos nas obras de Heidegger e inserir-se no contexto da fenomenologia de Heidegger. Então, Gerd Bohren ele é filósofo que ele olha algumas situações com um olhar diferente,
Gerd Bohren olha os olhares dos horizontes como olhares a serem descobertos com a periodização estilística da história da arte, que é uma das áreas que ele atua dentro da estética. E foi nesse romantismo, desse conceito de imitação que vai se exaurir uma crise fatal, que vai surgir ali, quem sabe, um momento de uma coexistência que nem sempre vai ser pacífica, mas vai se avançar, vai se projetar dentro de novas etapas, dentro de novas percepções, dentro de novos momentos a serem conquistados, aonde ele trabalha com o colapso de imitação e também trabalha com a acepção platônica, e ele também vai discorrer sobre as questões da crítica arvorada dentro da própria ciência, a partir da própria morte da arte, ressurgimento da arte no Renascimento, e olhar para Hegel a partir dos debates de Hegel entre as questões estéticas. Então, o que Hegel afirma sobre os pressupostos da sua própria estética, do seu próprio sentido de arte, sabe, de sentimento, é que ele vai trabalhar o Gerd Bohren. A Gerd Bohren está convencido, então, da necessidade desta crítica, a questão de ser pensada que a crítica se tornou necessária a partir de uma imposição interior à própria natureza da arte contemporânea, e a arte é que exige a crítica, que requer essa hermenêutica crítica, que é reconhecida como a necessidade, talvez, que seja oportuna de perguntar qual é a função da arte, qual é a função da crítica, qual é a função da estética, qual é a função da mediação cultural, qual é a função da espontaneidade da natureza confrontadora da crítica, dos resultados que a crítica vão promover a partir das observações que vai ser propostas a partir do olhar crítico sobre o estético, sobre a arte e sobre a sensitividade do artista, sobre os olhares e as concepções e os tons do artista. É isso que a crítica vai propor a partir de um olhar ainda muito mais expandido de Gerd Bohren, quando ele diz que a crítica não pode se deter apenas em preconceitos e conceitos, mas a crítica tem que olhar os fenômenos por trás da arte. E esses fenômenos por trás da arte têm que nos levar a construir horizontes ainda não construídos, para propor novos caminhos e conceitos e percepções sobre o que está sendo construído a partir da sensitividade do ser, que transpira a arte e que a expõe na estética. Então é algo muito poético, muito filosófico, muito sensitivo, metafísico e fenomênico